Eu gostaria também que, por favor, você falasse sobre o polinômio. A polinomiologia, aí na página 14. Polinômio zoônimo, topônimo, gentílico, antropônimo. Os antropônimos, ali, zoônimos, são nomes de animais. Zoo, né, animal, ônimo, nome. São nomes de animais. Topônimo, topo, quer dizer lugar, né, por isso que tem utopia, por exemplo. Então, são os nomes de locais, de acidentes geográficos, até de cidades. Gentílico é o nome que designa o país, ou a região, ou a nacionalidade, a procedência da pessoa. Antropônimo são os nomes da pessoa em si. Então, agora, vindo de trás para frente, antropônimo. O que a gente tem de estrangeirismo? Várias realidades, por exemplo, Bauhaus, dentro do processo de arquitetura, Bauhaus, né, alemão, é usado. Le Corbusier também é usado dentro do processo da arquitetura. Diesel era o nome de uma pessoa que inventou, o alemão. O meu próprio nome Otto, por exemplo, tem o ciclo Otto, que foi um alemão que desenvolveu isso nos motores, processo de engenharia mecânica. E por aí vai. Depois você tem gentílico, seriam os nomes que você utiliza para designar. Então, sueco, dinamarquês. Quando a gente vai designar as pessoas que nasceram, por exemplo, nas Ilhas Malvinas, que eles chamam de Falklands, os ingleses, geralmente eles usam em espanhol mesmo, lá na Argentina, Kelper, o nome, Kelper, que é um estrangeirismo. Em relação ao topônimo, você tem até, por exemplo, na estilística do professor Valdo Vieira, ele gosta de deixar o nome dos países, o nome dos locais, no idioma original. Isso facilita não só um processo de tradução, mas também um processo de rapport com os leitores estrangeiros, e você evita que esse processo de tradução dos topônimos é difícil. Às vezes a gente não tem, e há discordância do português brasileiro para o português lusitano em relação a isso. Você pega, por exemplo, no sudoeste da França, tem os Pirineus. Aquela região ali é chamada dos... Em português lusitano, eles falam Médios Pirineus, que seriam os Midi-Pyrénées. Mas você falar Médios Pirineus, soa lusitano demais aqui para o Brasil. E aí depois você tem zoônimos, que são nomes de animais, aí são os nomes de animais domésticos que as pessoas colocam. As pessoas colocam nomes, por exemplo, estrangeiros nos animais. Tem animal aqui com o nome de Rousseau, Laika, Rap. Existe o lobo. O lobo. E por aí vai. Obrigada. Respondeu aí? Sim, obrigada. Agora aqui, na polinomiologia, página 14. Explicite o polinômio, zoônimo, topônimo, gentílico, antropônimo. O zoônimo é o nome dos animais, que aqui você pode, por exemplo, ter nomes de animais... do ponto de vista científico, o nome dos animais já é em latim, por causa do binômio científico, o processo do nome científico em latim. Aí você tem topônimo, que são os nomes dos lugares. No Brasil tem muitos topônimos, por exemplo, que são tupinismos, né, herança do processo indígena. Então ali já mostra um processo também. E aí você também tem a questão da estilística. Quando você redige um texto, você pode colocar o nome dos locais diretamente na língua original. O gentílico significa o local da onde a pessoa veio. Então, por exemplo, os habitantes, aquelas pessoas que são nascidas nas Ilhas Falklands, nas Ilhas Malvinas, são chamadas de Kelper, no espanhol da Argentina, por exemplo. Então, ali é um estrangeirismo que é utilizado para poder designar um habitante de um local. E o antropônimo é o nome da pessoa. Então, o nome da pessoa, nós temos várias pessoas que são batizadas com nomes estrangeiros no Brasil e em várias outras sociedades. Isso é muito normal, ainda mais hoje em dia, onde as pessoas têm um processo intercultural mais intenso. Então, tem pessoas com o nome de John, Michael e por aí vai. Às vezes dá alteração na grafia, né? Vai para o cartório, aí na hora de registrar... Mas isso tudo ilustra o processo do antropônimo.